Muita gente se pergunta se o consórcio tem que fazer análise de crédito antes ou após a contemplação. E nesse vídeo eu vou falar dos consórcios que fazem pré-análise de crédito. Fiquem ligados. Olá, consorciados! Bem-vindo a mais um vídeo do canal Felipe Consórcio, o melhor canal de consórcios do Brasil. Já vou pedir para você se inscrever no nosso canal, deixa seu like, deixa seu comentário, que é muito importante para nós. Você pode conhecer mais do nosso trabalho nas nossas redes sociais, pelo Facebook e pelo Instagram. E para contratar a melhor cota de consórcio, entre em contato pela nossa central telefônica ou pelo nosso WhatsApp. Bom, em primeiro lugar, o que é a pré-análise? Todo consórcio, quando o cliente está contemplado e ele decide utilizar o crédito, o consórcio, a administradora do consórcio vai fazer a análise de crédito do cliente. Isto é, ela vai checar se o cliente tem capacidade de fazer o pagamento, capacidade financeira de arcar com os pagamentos do consórcio até a quitação. A análise de crédito serve justamente para que haja uma maior segurança financeira para o grupo de consórcio. Ela visa conter a inadimplência do grupo, pois se o grupo de consórcio tiver inadimplência, o saldo de caixa baixa e com menor saldo de caixa a gente vai ter um menor número de contemplações e isso é um problema para o consórcio. E muita gente nem sabe que o consórcio faz análise de crédito. Infelizmente, tem muitos maus profissionais no mercado que não informam isso para o cliente só se depara com a questão da análise quando ele está contemplado. Aí é onde ele vai saber que ele vai passar por essa análise para poder utilizar a carta do consórcio. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, vou deixar aqui o link, a descrição aqui em cima de algum dos nossos vídeos que trata sobre análise de crédito. E é esse ponto que gera esse debate, né? Porque tem muita gente que fala assim, olha, não é justo, o consórcio deveria fazer essa análise de crédito antes da pessoa comprar o consórcio, principalmente naqueles casos quando a pessoa tem uma análise ali reprovada. E outras pessoas falam, não é justo o consórcio fazer a pré-análise, visto que a pessoa só vai utilizar o crédito após a contemplação. Por isso que nesse vídeo nós estamos tratando da pré-análise, ou seja, é quando a administradora faz uma pré-análise do cliente antes mesmo dele se tornar um consorciado, dele entrar no grupo de consórcio. Nessa pré-análise, as administradoras que fazem, elas não fazem com documentos, ou seja, o cliente não tem que apresentar documentos. Nessa pré-análise, as administradoras fazem uma consulta do CPF desse cliente. Essa consulta é uma consulta digital e não existe um padrão nessa consulta. Toda administradora de consórcio, todos os bancos, eles possuem bancos de dados interligados ou não interligados, ou bancos de dados próprios, aonde eles vão consultar o histórico desse cliente. Existem administradoras que têm acesso a históricos mais detalhados, outras administradoras que têm acesso a históricos menos detalhados, mas não existe um padrão no mercado. Olha, a administradora consulta no Serasa, ou a administradora consulta no SPC, ou a administradora consulta no banco tal. Não existe nada disso. As administradoras também não informam aonde elas consultam. Elas simplesmente dizem que fizeram uma consulta desse CPF do cliente. Essa consulta também não tem um padrão um padrão pré-estabelecido. Ou seja, se você tiver restrição no nome, você vai ser negado. Ou se você tiver o score lá no Serasa 100, você vai ser negado. Ou se você tiver lá no Boa Vista 650 de pontuação no score, você vai ser aprovado. Não. As administradoras também elas não dizem como elas estão fazendo essa consulta e quais são os critérios que estão sendo adotados. Elas simplesmente fazem a consulta. Quando o cliente é aprovado, vem a resposta da aprovação e o cliente pode contratar o consórcio, e quando ele é reprovado, vem uma resposta dizendo que aquela cota de consórcio não está disponível, que o cliente não passou
no perfil da administradora que nesse momento não será possível realizar a contratação do consórcio, enfim, vem simplesmente uma informação negando a venda, mas é uma informação que jamais vai constranger o cliente, até mesmo porque isso aí seria um crime ou uma falta grave, então jamais vem uma informação, olha, o cliente está devendo em tal lugar, ou o cliente é um mau pagador, jamais isso. Simplesmente vem uma informação que nega a venda, apenas isso. E tem os casos de pré-análise que são solicitados pelo montante da contratação. Quando o cliente vai fazer uma compra de um valor muito alto, praticamente todas as administradoras pedem pré-análise. E hoje eu posso dizer que está numa média aí, vendas acima de R$1,5 milhão de reais, o cliente que está contratando consórcio acima de R$1,5 milhão, eu estou falando de um valor médio, em quase todas as administradoras passa por uma pré-análise. Aí, nesse caso, as administradoras costumam pedir documentos que dão prova que o cliente tem capacidade financeira para pagar a parcela de acordo com aquele montante da venda. Por exemplo, o cliente vai comprar um consórcio de R$3 milhões com parcela mensal de R$20 mil, um exemplo. Então, ele apresenta alguns documentos que dão prova que ele tem capacidade financeira para pagar aquele valor de parcela. Bom, pré-análise é bom ou ruim? Tem os dois lados da moeda. Nas administradoras que fazem pré-análise, via de regra, a gente tem grupos de consórcio muito sadios, com ótimo saldo de caixa, com boa arrecadação, um bom número de entregas, e o processo do pós-contemplação acaba sendo muito mais rápido e benéfico para o cliente. O processo pós-contemplação das administradoras que fazem pré-análise de CPF ou de CNPJ, ele costuma ser muito mais rápido do que o processo de contemplação de uma administradora que vai exigir documentação para fazer a análise de crédito após a contemplação. Agora, obviamente, o lado negativo é quando você deseja comprar a cota de consórcio e não passa na pré-análise. Isso significa que você não vai poder fazer um consórcio? Obviamente que não. Significa que você não vai poder contratar naquela administradora. E às vezes existem os casos que o cliente ele não tem qualquer tipo de restrição e qualquer tipo de problema, mas ele também não tem a análise aprovada. Então é óbvio, se o cliente quer contratar, mas a pré-análise não o aprovou, obviamente que é uma informação ruim. E agora o ponto principal, a pré-análise garante a aprovação do crédito após a contemplação? E a resposta é não. Por isso que nós falamos de pré-análise e de análise pós-contemplação, ou seja, a análise de fato. A questão da pré-análise é que se o consorciado, no momento da contemplação, tiver com a análise, com a sua situação cadastral igual ou melhor do momento da compra, ele vai ter aprovação tranquila, sem qualquer dificuldade. E é óbvio que ele pode até ter um score menor, um rating menor, mas isso não vai significar que ele tenha a análise negada, o crédito negado, visto que como ele pagou parcelas até a contemplação, outros pontos são levados em consideração para fazer essa análise, como por exemplo o montante do saldo devedor. Quando você contratou, você tem um saldo devedor de 100%. Se você pagou X% desse saldo devedor, você está devendo menos ao consórcio e automaticamente o risco da administradora é menor. Então, às vezes, mesmo você tendo uma pontuação menor, você não vai ter problema quanto à análise. Aqui na Felipe Consórcio, por exemplo, nós nunca tivemos um cliente que passou na pré-análise de uma administradora que faz pré-análise e não passou na análise pós-contemplação. Isso aqui nunca aconteceu. Pode ocorrer, mas são casos raríssimos aonde o cliente, após contratar um consórcio, contraiu uma dívida alta, teve uma restrição financeira por um motivo grave, e aí isso pode ocasionar uma negação na análise de crédito. Agora, já teve até casos do cliente passar na pré-análise e mesmo tendo restrição no pós-contemplação, ter a aprovação do crédito. Então é isso, se você vai contratar o melhor consórcio com ou sem pré-análise de crédito, entre em contato com a Felipe Consórcios pela nossa central telefônica ou pelo nosso WhatsApp. Felipe Consórcios realiza os melhores negócios e até a próxima.